A paz do Senhor, que neste exato momento, que Deus em Cristo te abençoe de forma poderosa. O desejo do meu coração é que todos vocês estejam bem. Meus amados irmãos, por esses dias, uma pessoa me fez a seguinte pergunta: diante de uma sociedade e um mundo moderno, onde temos, por exemplo, várias situações acontecendo, nós temos casamentos de pessoas do mesmo sexo, nós temos no meio do público jovem a prática do ficar sem compromisso. Algumas pessoas acham que o adultério, a prostituição, a fornicação, a masturbação, a prática do relacionamento com a fiel e a amante, o homem ele tem a sua esposa em casa e na rua ele tem uma amante, ou a mulher tem o seu esposo em casa e na rua ela tem um caso extraconjugal, ela tem um amante. Então algumas pessoas acham que essa prática, né, de caso extraconjugal, um relacionamento fora do casamento, né, é algo normal. A pessoa tem ali o seu esposo, a mulher tem o seu esposo, mas tem o amante, né? O homem tem a sua esposa, mas tem a amante, que ele se encontra com ela às escondidas. Então, essa pessoa, dentro dessa pergunta, ela falou para mim, ela citou esse tipo de situação, essa circunstância aí, e ela falou: é algo normal? É algo normal essas práticas? E ela continuou em sua pergunta que ela me fez, ela continuou falando: e diante de tais situações, a Bíblia, ela precisava ser atualizada, ou precisa ser atualizada, ou modernizada, para que ela possa ficar e ter o seu lugar nessa sociedade, nesse mundo? Pelo que eu entendi aqui nessa pergunta, a pessoa quer saber o seguinte: essa pessoa fez essa pergunta para mim por esses dias. Ela quer saber, eu vou aqui dar uma resumida, que ela quer saber o seguinte: a nossa sociedade, o nosso mundo a qual nós vivemos, essa sociedade a qual eu e você nós estamos inseridos nela, fazemos parte dela, que a nossa família faz parte dessa sociedade, ela está questionando aqui que a sociedade ela se modernizou, ela se atualizou. E o mundo a qual essa sociedade está inserida e faz parte também se modernizou, é um mundo moderno, se atualizou. Então ela citou várias situações, né? A situação ou o caso dos casamentos de pessoas do mesmo sexo, os homossexuais, né? Os que vivem no homossexualismo, mulheres que vivem também
na prática do lesbianismo, né? Homem casando com homem, mulher casando com mulher. A pergunta dela é até uma pergunta muito boa mesmo. Então ela cita essa situação aqui, que dentro dessa sociedade moderna, dentro desse mundo moderno, você tem um casamento de pessoas do mesmo sexo, você tem o público jovem que vive na prática do ficar sem compromisso, do relacionar sem ter aquela responsabilidade de assumir ali um namoro, um noivado, um casamento. Aí você tem algumas pessoas que acham que o adultério, a prostituição, a fornicação, a masturbação, a prática, né, que eu falei aqui, do relacionamento fora do casamento, seja homem ou mulher, é algo normal, né? A esposa trai o marido trai a esposa. E ela pergunta muito boa. Diante de tais situações, a Bíblia ela precisa ser atualizada, ela precisa ser modernizada para que ela possa ficar e ter o seu lugar nessa sociedade, nesse mundo. Mas o que eu estou entendendo aqui é que ela está querendo dizer, como é que a palavra de Deus, a Bíblia, que é para nós cristãos um manual de regra, fé e prática, como é que a Bíblia se posiciona diante de um mundo que se modernizou, de uma sociedade que se modernizou? Como é que fica isso? E a minha resposta foi essa. E a minha resposta foi essa e é essa. Eu disse para essa pessoa o seguinte: saiba que, diante de tais situações que hoje influenciam, norteiam, dão a direção à nossa sociedade, ditando assim o comportamento da nossa sociedade e também na vida das pessoas que fazem parte dessa sociedade, desse mundo a qual nós vivemos e fazemos parte. Então, diante disso, dessas situações que estão ditando o comportamento da nossa sociedade e se tornando uma tendência maléfica na vida das pessoas, eu digo e venho aqui afirmar que a Bíblia, que é a inerrante palavra de Deus, ela não precisa ser atualizada ou passar por modernização, uma atualização. A Bíblia não precisa passar por uma atualização ou ser atualizada ou passar por uma modernização para poder ocupar e achar um lugar e se encaixar nessa sociedade ou nesse mundo. Até porque a gente precisa entender que algo que ocupa um lugar hoje pode perder esse lugar amanhã. Então, sendo assim, a Bíblia, que é a inerrante palavra de Deus, ela permanece dizendo, hoje, ela diz, e ela vai continuar dizendo não só hoje, e vai continuar dizendo para gerações futuras, que quer você goste ou você não goste, homossexualismo é pecado. Lesbianismo é pecado. É essa prática de homem com homem, se relacionar, casar, essa prática de mulher com mulher, se relacionar, casar, é pecado. Adultério é pecado. Fornicação é pecado. Masturbação, que é pecado contra o corpo, e o corpo é templo do Espírito Santo, é pecado. A prática da fiel e da amante, esse negócio de trair a esposa, você que é homem, e você que é mulher, está traindo o marido, é pecado.
E o que eu estou falando aqui serve para mim, serve para nós. O que eu estou falando aqui, primeiramente, eu pego para mim. Que essas práticas aqui, elas são pecado. E o divórcio? Como é que fica a questão do divórcio? Vamos lá, Deus não aceita o divórcio. É claro que eu entendo que dentro desse assunto divórcio e dentro do campo bibliológico, né, e até teológico, isso envolve a teologia, o próprio Jesus disse que, a não ser por adultério, prostituição, imoralidade, infidelidade conjugal ou a traição dentro do próprio casamento. Claro que eu entendo que existe várias vertentes, existe várias opiniões e pensamentos em cima desse assunto divórcio. E eu não vou aqui falar para você que o que eu penso ou o que eu tenho para mim como uma opinião, um pensamento formado, tem que ser colocado em prática como regra e norma na sua vida. Eu estou falando aqui o que eu acredito e o que o próprio Jesus disse. A não ser por adultério, prostituição, imoralidade, infidelidade conjugal ou a traição. O Santo Evangelho, segundo escreveu Mateus, capítulo 5, versículo 32 e 33, foi Jesus que disse isso. Mas eu lhes digo, todo homem que mandar sua esposa embora, a não ser, lembra que eu falei acima? Que o próprio Jesus disse que a não ser por, ali deu os motivos. Em algumas versões bíblicas você vai encontrar textos dizendo imoralidade, outras você vai encontrar prostituição, outras você vai encontrar adultério. Isso vai da versão bíblica que você tem em mão, ou em suas mãos. Então, o próprio Jesus disse em São Mateus capítulo 5, versículo 32 e 33, a não ser por adultério, prostituição, infidelidade conjugal ou a traição. Então foi Jesus que disse, mas eu lhes digo, todo homem que mandar sua esposa embora, a não ser em caso de adultério, será culpado de fazer com que ela se torne adúltera, se ela casar de novo. E o homem que casar com ela também cometerá adultério. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados. Versículo 33, do capítulo de número 5 do Santo Evangelho segundo escreveu Mateus. Versículo 33, Jesus continua dizendo, vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados. Não quebre a promessa, mas cumpra o que você jurou ao Senhor que ia fazer. Conclusão. Eu encerro dizendo um versículo no livro do Apocalipse, capítulo 22, versículo 11, que diz assim, quem é mau, que continue a fazer o mal. Quem é imundo, que continue a ser imundo. Quem é bom, que continue a fazer o bem. E quem é dedicado a Deus, que continue a ser dedicado a Deus. Que Deus te abençoe. Amém.